Alô, amigos, hoje estamos num lugar diferente. Em lugar dos livros eu tenho árvores e ainda bastante periquitos que estão cantando aí em cima. Espero que não atrapalhe a nossa conversa, o nosso papo. Imaginem onde é que eu estou. Vou ver depois nos comentários quem é que acertou. Façam possibilidades. Onde é que o Rui Martins, do Olhar Crítico, se meteu hoje? Antes de eu tratar do tema, que eu posso dar até o título, Tirando o Véu do Irã, Tirando o Chador do Irã. Antes disso, peço para você clicar, deixar seu like, compartilhar e se inscrever nesse canal que está crescendo graças a vocês, graças às eleições municipais de São Paulo, graças ao Pasquim, que me serviu para criar uma história que foi muito vista, graças ao Pasquim, do qual eu fui colaborador também. E vamos então, sem mais delongas, a esse título, Tirando o Véu do Irã. Depois da entrevista coletiva para a imprensa internacional, me coloquei no caminho de saída do entrevistado e, à sua passagem, lhe estendi a mão direita para cumprimentá-lo, me identificando em francês, mas eu vou falar em português já a tradução. Sou jornalista do Brasil, tenho seguido seus filmes e suas denúncias. Espero que seja bem acolhido no país no qual vai viver seu exílio. Houve um forte aperto de mãos. Enquanto eu fixava seu rosto, ele me sorria, ouvindo a tradutora lhe transmitir em persa meu recado. Talvez ele tenha parecido original a preocupação do jornalista com a sua acolha no lugar onde vai viver, mas isso é próprio de quem já viveu o exílio. Foram apenas alguns segundos, revividos por mim nestes dias em que as manchetes dos noticiários dos jornais e também na internet falam do Irã. O entrevistado era um iraniano, Mohammad Rasulov, cujo filme As Sementes do Figo Sagrado tinham recebido o prêmio especial do júri no Festival de Cinema de Cannes e que foi exibido naquele telão que eu já contei para vocês, de 400 metros quadrados do Festival Internacional de Cinema de Locarno. Agora, o cinema é também uma maneira de se contar um país. Isso nós, brasileiros, vivemos durante a ditadura militar. Naquela época, em praticamente todos os festivais de cinema, e eu fui a muitos deles, festivais de cinema no exterior, na França, na Suíça, na Alemanha, o cinema brasileiro aparecia e dava sua mensagem denunciando a ditadura e os crimes dos militares. Existe mesmo um ótimo texto do cineasta Tiago Mendonça sobre esse período de censura e controle, com o título A Ditadura e o Cinema Brasileiro, ilustrado com uma conhecida foto do filme Terra em Transe, de Glauber Rocha. Lembra-se dessa foto? Retornando ao Irã, existe também um texto antigo de Natália Barrenha, que trata do redescobrimento
do cinema iraniano há 20 anos, mas já começando a se defrontar com o problema do fundamentalismo da teocracia islamita ou islâmica. Talvez seja instrutivo agora, sob os clarões das explosões dos mísseis iranianos lançados sobre Israel, contar a história do filme de Rasulov, o cineasta iraniano, que cumprimentei à saída da entrevista coletiva. Mesmo porque existe a preocupação de alguns setores em mostrar aos brasileiros, frequentadores das redes sociais, só a visão positiva do Irã. O Irã é um país milenar, é muito bonito. Só se mostra isso e se passa a conversa no resto, quase como uma propaganda, mesmo na questão de direitos humanos, em geral, e na questão da liberdade das mulheres, que não existe, fazendo de conta ignorar que a teocracia iraniana, a teocracia xiita iraniana, um tipo de ditadura religiosa, é também misógina ao extremo. A curiosidade popular com relação à situação das mulheres iranianas surgiu depois do assassinato da jovem curda Mahsa Amina pela polícia da moralidade iraniana em 2022, pelo crime de não ter o véu Chador, o nome dele, cobrindo a cabeça, ou colocado mal o véu na cabeça, não seguindo o que é exigido pela religião islâmica. Isso foi bastante divulgado pelas televisões brasileiras, porque Mahsa Amina foi morta por cacetadas da polícia na cabeça. E isso também provocou no próprio Irã numerosas manifestações de mulheres incomodadas com essa história de se vestirem totalmente com burca e tudo isso e se esconderem quase todo o corpo, pelo menos os braços, as pernas, as coxas. Isso não existe lá. E elas reagiram com um movimento chamado Mulher, Vida, Liberdade. A repressão a essas mulheres foi violenta. E o presidente da época, aquele que morreu num acidente de helicóptero faz pouco tempo, Ibrahim Raisi, aplicou a pena de morte na forca para muitas delas. O filme de Rasulov, esse que eu encontrei na entrevista coletiva, Rasulov, que precisou fugir do Irã para não ser preso, conta a história de Imam, um jurista fiel à sua e de dedicação servil à teocracia iraniana, que chegou ao ápice de sua carreira ao ser nomeado juiz do Tribunal Revolucionário de Teherã. Imam logo descobre que uma de suas funções é a de assinar as sentenças de morte decididas pelo tribunal. A situação se complica para Imam quando sua filha mais velha, progressista, abriga em casa uma colega da escola, a colega de escola, ferida nas manifestações depois do assassinato da jovem Mahsa Amina. O filme quer ser uma antecipação, pois aposta na revolta da família contra o marido e pai. Em outras palavras,
numa revolta popular contra a ditadura teocrática iraniana, mesmo porque o Irã vai mal economicamente e uma importante parcela de sua população não apoia o governo. Uma parte da esquerda francesa se pergunta por que alguns líderes, como Mélenchon, apoiam o Irã, que não é nenhum exemplo a seguir. Essa atração do Irã, essa atração pelo Irã, vem da época da Revolução do Ayatollah Khomeini, em 1979, contra a monarquia do Shah Reza Pahlavi. E um dos líderes pensantes e influentes da esquerda da época, Michel Foucault, não escondia sua admiração pelo líder iraniano Khomeini, enquanto Jean Daniel, diretor do semanário Le Nouvel Observateur, editado em Paris, dava livre trânsito para Foucault na revista, que acabava funcionando como guia do pensamento da esquerda da época, apoiando Ayatollah Khomeini, apoiando o Irã. Jean-Paul Sartre também nutria admiração pelo Ayatollah Khomeini, que viveu algum tempo perto de Paris, no município de Yvelines, no Neufchâteau, depois de um longo exílio no Iraque. Sartre acreditava que a queda do Shah daria origem a um regime anticolonialista e anti-imperialista. Na verdade, surgiu uma rigorosa teocracia xiita baseada na lei corânica da Sharia, incompatível com a observância dos direitos humanos no que se refere à liberdade de expressão, liberdade de crença, liberdade sexual e liberdade das mulheres. Foucault chegou a criar a expressão espiritualidade política depois de uma viagem ao Irã para definir o islamismo do Ayatollah Khomeini, embora lhe criticassem ignorar os perigos imanentes de um regime religioso islâmico. Em síntese, Foucault avalizou o regime de Khomeini, que se tornou uma ditadura islâmica, de tal forma que mesmo hoje, com as interpretações sociológicas do pós-colonialismo, sul global e wokismo, o Irã se beneficia de uma certa proteção e de um certo apoio junto da esquerda. É o caso do Brasil, onde o sul global e a presença do Irã no BRICS tem levado a uma islamização da esquerda, reforçada depois da resposta israelense na faixa de Gaza ao ataque terrorista do Hamas no 7 de outubro. A proibição por muitos países europeus, em nome do respeito à laicidade, de que crianças e jovens frequentem as aulas nas escolas públicas do ginásio, usando roupas religiosas, chegou a ser criticada e considerada islamofobia pela professora Francirose Campos Barbosa, da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto. Na Bélgica, houve protestos também semelhantes, com a decisão governamental de tornar obrigatória a presença dos alunos do curso ginasial nas aulas de educação sexual, coisa proibida no Irã. As redes sociais de esquerda passaram o pano nos crimes do ex-presidente iraniano Ibrahim Raisi, chamado de açougueiro, acusado de condenar à morte 8.000 pessoas. Na sua rede social, dedicada principalmente à promoção e conhecimento, propaganda do Irã, o professor Selem Nasser, da Fundação Getúlio Vargas, também ignorou a má reputação de Ibrahim Raisi e insinuou, vejam só, serem as leis iranianas melhores que as brasileiras
em matéria de direitos humanos. Também não comentou a morte da jovem Mahsa Amini. A campanha paralela contra o sionismo por setores da esquerda fez com que Israel, cujos primeiros kibbutz eram de inspiração marxista, venha sendo abandonado em nome do colonialismo imperialista, em nome da luta contra o colonialismo imperialista. O contraponto é estar havendo apoio a ditaduras e teocracias cujas ideologias, é importante isso, significam retrocesso, inclusive em questões de direitos humanos, de direitos de gênero, de liberdade e da paridade das mulheres com os homens. Você gostou? Se gostou, clique, dando seu like, compartilhando, deixando recado e se inscrevendo nesse canal. O Brasil não é só o problema que eu tenho falado de seca, é um problema de que a esquerda, que sempre foi combativa e a qual eu pertenço, essa esquerda está islamizada, praticamente enfeitiçada pelo islamismo iraniano. E isso precisa ser denunciado para não se transformar num problema maior logo a seguir. Um grande abraço a vocês, até a próxima e espero que vocês identifiquem onde é que eu estou. Onde é que eu estou? Deixa aí um comentário. Grande abraço.